E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha aqui no nosso canal, ok? Essa aula aqui é sobre polinômios, mas eu estou falando de polinômios para terceiro ano do ensino médio, que é diferente um pouquinho do polinômio do oitavo ano. Lá no oitavo ano do ensino fundamental, a gente trabalhou com polinômios como definição, monômios, o que é parte literal, o que são coeficientes. Trabalha também com um pouquinho de operações, mas o foco é depois na fatoração e nos produtos notáveis. Essa aula de polinômios ela é mais para o ensino médio, que a gente vai trabalhar com características de polinômios de uma variável somente e o que a gente pode trabalhar com esse polinômio, ok? Então, dando sequência no nosso conteúdo, olha lá, ó, o que a gente tem nessa aula? Definição de polinômios, aí o polinômio do ensino médio, algumas operações com polinômios, e depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com Briot-Ruffini. Ah, mas tem mais conteúdo de polinômio? Tem. Só que depois eu vou gravar uma aula para a gente trabalhar em cima de teoremas e outras características no polinômio. Mas isso a gente vai trabalhar em cima de exercícios, que é mais fácil do que ver teoria, ok? Então vamos lá. Polinômios, a definição é essa monstruosidade aí, ok? Já vamos indicar alguns elementos aí para vocês relembrarem, ó. Cada um desses pedacinhos aqui, ó, que você tem, separados por adição ou subtração, a gente chama de termo. Isso vem lá do ensino fundamental da definição. Então, cada termo do polinômio, esses pedacinhos, eles são chamados de monômios, certo? Então, quando você junta vários monômios, você tem um polinômio, tudo bem? Então, cada termo desse polinômio é um monômio. Bom, esses termos aí, eles são caracterizados por dois elementos. Um é coeficiente, que são os números, e o outro são as variáveis, que no nosso caso aqui é uma variável só, que é o x, tudo bem? Então, olha como que ele ficaria, alguns exemplos aí, ó. Vendo, no exemplo, ele parece bem mais simples do que na definição. Por quê? Porque no lugar das letrinhas A, vão aparecer os números, que são coeficientes. Então, olha lá, o P, o Q e o T são três polinômios que eu coloquei como exemplo. Então, o P, 3x ao cubo mais 5x quadrado menos 4. Quem são os seus coeficientes? São os números 3, 5 e menos 4. O Q de x, x quadrado menos x mais 6. Quem são os coeficientes? Aí vale lembrar, se você tem o x e não tem nada multiplicando ele, o coeficiente é 1. Então, 1 menos 1 para o menos x, 6. E o t, 3x à quinta, mais 2x ao cubo, menos 4x quadrado, mais x menos 1. Quem que são os coeficientes? 3, 2, menos 4, 1 e menos 1. Tá errado aí, ó, menos 4. Ok? Então, vamos dando sequência aí. O que mais eu posso determinar desses polinômios aí? O grau do polinômio. O que é o grau do polinômio? É o expoente, o maior expoente que vai aparecer em um termo aí, tudo bem? Então, eu olhei todos os termos do polinômio. Procuro o que tem o maior expoente. Esse é o grau do polinômio. Então, o primeiro, p de x, ele é um polinômio de terceiro grau. O segundo, q de x, ele é um polinômio de segundo grau. E o t de x é um polinômio de quinto grau. Tudo bem? Então, bem tranquilo aí. Olhou para o grau, você vai olhar para o maior expoente, certo? É a mesma forma que você tinha lá no ensino fundamental. Equação do primeiro grau, que o expoente era 1, que nem aparece, e a equação do segundo grau caracterizava quando tinha o x quadrado, não é? Então é a mesma ideia de grau. Belezinha? O que mais dá para fazer aí com esses polinômios que a gente vai fazer nos slides seguintes? Achar o valor numérico desse polinômio, tudo bem? Achar zero de polinômio, que eu vou explicar muito bem, e depois a gente vai fazer algumas operações, tá legal? Então, dando sequência aí, ó, olha o que você consegue fazer com polinômio. Isso daqui vem lá do ensino fundamental. Você tem uma figura geométrica aí, por exemplo, essa figura de 5 lados, e você tem, olha lá, ó, os valores na forma de expressões algébricas. E aí, o que você vai fazer com essas expressões algébricas? Se você tivesse que calcular, por exemplo, o perímetro, você vai somar. Isso são operações com polinômios, tá legal? Então, ó, valor numérico e zero do polinômios nesse slide. Coloquei dois exemplos. O primeiro, p de x, x quadrado menos 6x mais 5, e o q de x, x ao cubo menos x mais 6. E vou fazer o valor numérico. O que é o valor numérico? Eu vou substituir o x por um valor de número.
por exemplo, o 2 no caso de P de 2. Então, substituindo x por 2, você vai ter 2 ao quadrado, ixi, ficou ruim aqui, eu vou apagar. Dois ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 5. Olha lá, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 6 vezes 12? 6 vezes 2, 12. Mais 5. Junta positivo com positivo e negativo, vai ficar 9 menos 12, que é menos 3. Então, o valor numérico desse polinômio aí, ele é menos 3, tá vendo? Olha que facinho, que tranquilo. Tudo bem? Então, eu vou substituir o x. Cada valor de x que você vai colocar, você vai chegar num valor numérico diferente para o seu polinômio, dependendo da situação aí. Tudo bem? Vou fazer o q de menos 2, então eu vou substituir. Aí aquela tensão especial, toda vez que você substitui o número negativo, o que você tem que lembrar? Que você tem que colocar entre parênteses. Então, olha lá, ó, menos 2 elevado a 3, entre parênteses. Menos 2, mais 6. Olha lá, menos 2 elevado a 3 é menos 8, porque ele é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí, ó, esses dois menos aqui vão se anular, vai ficar mais 2 e mais 6. Somando os positivos aqui vai dar 8, negativo 8, então isso aqui vai dar 0. Tudo bem? Por falar em zero, eu quero falar para vocês o que é zero do polinômio. Já vou falar de cara, isso daqui pode aparecer como raiz do polinômio, tudo bem? Então, zero do polinômio, ou raiz do polinômio, significa um valor de x que esse polinômio zera, ou seja, que o valor numérico do polinômio seja zero. Pronto, acabamos de achar um exemplo. Olha lá, ó. Quando o x é menos 2, o q de menos 2 dá zero. Ou seja, eu acabei de encontrar um valor de x que zera o polinômio q. Então, o menos 2 é raiz do polinômio q, ou zero do polinômio q. Tudo bem? Viu que facinho? Bom, se você tiver polinômios de primeiro e de segundo grau, você tem são mais fáceis de calcular, porque você já aprendeu a calcular zero lá na equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Por quê? Porque você está pegando um polinômio igual a zero, você está resolvendo uma equação. Então, quando eu pego p de x igual a zero, eu vou ter esta equação aqui, ó. Olha lá, ó. 6x mais 5 igual a zero. Isso daí é uma equação de segundo grau. E como você resolve a equação de segundo grau? Com o nosso querido Bhaskara, né? Olha aí a imagem dele, ó. Que lindo, lembra? Que saudade. Menos b mais ou menos a rede de delta sobre 2a. E o delta b quadrado menos 4ac. Observe o seguinte, pessoal. Se você tiver polinômios de grau maior, por exemplo, que nem o q, você vai precisar de outras técnicas para você resolver esse tipo de polinômio e achar as raízes dele, tudo bem? E aí depois a gente vai trabalhar isso daí em cima de exercício. Tá legal? Então, por hora, se você tem polinômios de grau 1, é equação do primeiro grau. Se você tem polinômio de grau 2, é equação do segundo grau para achar zero. Graus maiores é na tentativa e erro, que nem a gente fez com o que aqui, ó, no chute. Tá legal? Bom, aqui, ó, eu já vou falar para vocês que o x1 vale 2 e o x2 vale 3, ó. Né, não? Refazendo aqui. O x1 vale 5 e o x2 vale 1. Agora sim. Produto dá 5, a soma dá 6. Bom, 1 e 5 são zeros desse polinômio. Então, são raízes desse polinômio que são soluções da equação. Resolvam aí para vocês também lembrarem disso daí. Tudo bem? Bom, o que eu queria deixar de informação importante desse slide para vocês aí? Que vocês não confundam zero do polinômio com p de zero. Olha lá em cima, lá, ó, p de zero. Que é diferente, porque p de zero significa substituir o zero no lugar do x. Que aí, no caso, vai dar 0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Isso daqui vai dar 5. Então, esse que eu calculei agora é um valor numérico quando x é zero. Zero de polinômio é
o valor numérico que o polinômio dá zero, tudo bem? Que no caso aqui são os números 5 e 1, tudo bem? Bom, dando sequência aí, eu vou falar um pouquinho de operações, olha lá, ó. Vou pegar dois polinômios, o polinômio A, 3x ao cubo mais 2x² menos 2x mais 3. E o polinômio B, 2x ao cubo menos x² mais 5x menos 4. Como que vai ser a adição? A adição e a subtração, você vai resolver sempre da mesma forma. Qual vai ser? Você vai colocar os valores e vai somar quando os termos tiverem o mesmo grau. Tudo bem? Então, só soma termos que tenham o mesmo expoente em x. Então, no caso do primeiro aí, ó, eu vou conseguir juntar os termos ao cubo, os termos ao quadrado, os termos que tem grau 1 e os termos independentes aqui. Tudo bem? Cada um com o seu parzinho. Então, a soma A mais B aqui, ó, ela vai ser 3x² mais 2x, 3x ao cubo mais 2x ao cubo, 5x ao cubo, tudo bem? Olha lá, ó, 2x ao quadrado menos x² dá 1x ao quadrado. Então, x². Menos 2x mais 5x mais 3x. E 3 menos 4 menos 1. Esse é o meu polinômio da adição. 5x ao cubo mais 2 mais x² mais 3x menos 1. Bem tranquilo, bem facinho, sem erro, sem medo de ser feliz. Ah, e se eu tiver um termo que não tem no outro polinômio? Então, esse termo é só copiado, tudo bem? Então, ele não vai somar com ninguém. Na subtração, eu já queria deixar uma atenção especial para vocês. Toma muito cuidado com os sinais, tudo bem? Então, olha lá, ó. Quando eu for fazer A menos B, quando eu fizer A menos B, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer 3x ao cubo menos 2x ao cubo. Isso, beleza, é 1x ao cubo. Aí, quando eu for fazer 2x² menos x², eu estou fazendo esse cálculo aqui, ó, 2x² menos x², ó. E aí vai ficar, então, 3x², porque esse menos anula o menos que está dentro do parênteses, ele vai ficar positivo. Então, é mais 3x², tudo bem? Então, toma cuidado com esses sinais. Aí, menos 2x menos mais 5x. Então, é menos 2x menos 5x dá menos 7x. E 3 menos 4, isso daqui vai dar 7, ó. Tá vendo? Porque eu estou fazendo 3 mais 4. Tudo bem? Lembraram aí dessa partezinha aí? Também isso daqui já foi assunto do ensino fundamental. Fiquem atentos para esses sinais aí, beleza? Bom, então eu vou deixar aqui, ó, deixa eu apagar essa parte de cima aqui, eu vou deixar para vocês um post-it aí para vocês não esquecerem, ó. A adição, a subtração de dois ou mais polinômios é feita somando o coeficiente dos termos em que o grau coincide. Então, a grande palavra aqui, ó, é a coincidência do grau. Só soma grau de terceiro grau com terceiro grau, segundo grau com segundo grau, e assim por diante. Tudo bem? Dando sequência aí nas operações, pessoal, eu queria lembrar vocês a multiplicação. O que eu tenho que fazer com a multiplicação? A questão da distributiva. Então, olha lá, a multiplicação é feita utilizando a propriedade distributiva. É o chuveirinho, né? O nosso bom e velho chuveirinho lá, regar as plantinhas, não é? É isso daí que a gente vai fazer. Então, olha lá, ó, como vai ficar A vezes B aqui, ó. Eu vou colocar entre parênteses para a gente fazer a distributiva aqui. Então, olha lá, ó. Vou fazer a distributiva aqui. Então, vou pegar outra cor aqui, ó. Vou fazer e ainda tenho mais um aqui. Tudo bem? Então, eu vou pegar o x ao cubo e vou multiplicar ele por x² e depois por 3x. Como que eu faço essa multiplicação? Somando expoentes, propriedade expoente. Você multiplica coeficiente por coeficiente e soma os expoentes. Então, olha lá, ó, 3x ao cubo vezes x² vai dar 3x à quinta. Olá, professor, a quinta eu somei 2 com 3. 3x ao cubo. X ao cubo vezes 3x, olha, o resultado ele é positivo, porque é mais 3x. Vai ficar 3, que é o coeficiente,
E x ao cubo vezes x é x à quarta. Por quê, professor? Como é que vai ficar quarta aí? Porque aqui tem um 1, olha lá, ó. Lembra que quando não tem o expoente, tem um 1. Tudo bem? Então, 3x ao cubo vezes 3x elevado a 1 é 3x elevado a 4. Agora o segundo termo aí, ó, 2x vezes o 2x vezes o x quadrado vai ficar 2x elevado a 3. O 2x vezes o 3x vai ficar 6x quadrado. E aí, menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. E menos 2 vezes 3x, menos 6x. Tudo bem? Esse é o meu polinômio resultante aí, depois da distributiva. Tudo bem? Olha uma observação importante. Os termos, eu só consigo juntá-los se eles tiverem o mesmo expoente. E vai acontecer isso. Olha aí, ó. Observa que o x ao quadrado ele vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então dá para dar uma reduzida nesse termo sim. Então vai ficar, ó, x à quinta mais 3x à quarta mais 2x elevado a 3, x ao cubo. Aí 6x menos 2x, 4x quadrado, menos 6x, finaliza aí. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo, nada de novo para vocês também, né? E aí agora a divisão, que é a operação um pouquinho mais elaborada, tudo bem? E aí eu vou trabalhar com duas formas. Primeiro, o método da chave, que serve para qualquer tipo de divisão. Você faz a divisão pelo método da chave, lembrando de como que são os elementos da chave. Então eu coloquei no cantinho lá para vocês lembrarem lá da professorinha, lá da tia. A tia ensinou para vocês, ó. Tem o dividendo, vou pegar o dividendo e dividir pelo divisor. Isso vai me dar um quociente e vai me sobrar um resto. Tudo bem? Isso daí você aprendeu lá no passado. A gente vai usar a mesma ideia aqui para fazer o polinômio. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer A dividido por B. Isso vai dar um quociente, que também é um polinômio, e um resto, que também é um polinômio. Tudo bem? Então vamos fazer, ó. Vou montar aqui e vou fazer bem devagar para vocês lembrarem como é que faz a divisão de polinômios. Tudo bem? Ó, montei. Então, estou dividindo x elevado a 3 mais 2x menos 2 dividido por x menos 1. O seu objetivo vai ser sempre identificar quem que é o primeiro termo. Ó. É o primeiro termo que vai mandar na sua divisão sempre. Tudo bem? Então, se você for dividir x elevado a 3 dividido por x, observando os valores aí, o que você vai ter? Você vai ter x elevado a 2. Por quê? Que número que vezes, ou que polinômio que vezes x dá x elevado a 3? Só pode ser o x elevado a 2. Aí, se você não tiver muita prática, muita experiência, faz do cantinho. Senão, você pode fazer direto. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva desse com o meu divisor aqui. Então, vai ficar x elevado a 2 vezes x dá x elevado a 3. Só que quando eu vou colocar aqui, eu vou colocar negativo. Por que, professor, coloca negativo? Porque é isso que a gente fazia aqui, ó. Quando você tinha o 6, olha lá no cantinho lá, 6 vezes 5 dá 30. Aí você não tirava o 30 aqui, ó. Você, na forma de você resolver a equação completa, você fazia 30 e tirava para subtrair, tá vendo? Ó? Então, essa subtração para chegar no zero é a mesma que você vai fazer aqui, trocando o sinal. Então, vai ficar menos x elevado a 3, tudo bem? E aí, x quadrado, voltando aqui no x quadrado, ó, x quadrado vezes menos 1 dá menos x quadrado. Então, aqui vai ficar positivo. Ah, professor, na parte de baixo, na parte de cima não tem x quadrado. O que você vai fazer? Opa, ele é o dominante agora. Ó. Aqui eu vou eliminar. Olha lá, ó, eliminei aqui. Aí eu vou pegar o quê? Eu vou fazer x quadrado mais 2x menos 2. Olha lá que beleza, ó. Esse é o polinômio resultante aqui. Acabou? Não. Como que eu vou acabar? Olha lá, ó, a informação apareceu aqui embaixo. Quando o grau do polinômio de resto for menor que o grau do divisor. Tudo bem? Ou quando o resto for zero. Então, eu olhei para o resto
Enquanto o resto tiver grau maior que do meu divisor, ou igual, você continua fazendo a conta. Só quando ele for menor é que você vai parar. Então aqui como é grau 2, eu vou continuar. Qual é o próximo termo? Quando eu for dividir x² de novo por x, eu vou ter o x. E eu vou fazer de novo o mesmo processo de distributiva. X vezes o x do meu divisor, acompanha o pontinho roxo aí, ó. O x vezes o meu pontinho do divisor vai dar x². Então, eu vou tirar x² porque tem que trocar o sinal. E aí, x vezes menos 1, menos x. Vou fazer o cálculo aqui, quanto vai dar. De novo, eu já sei que vai cortar o primeiro aqui, porque eu estou reduzindo esse polinômio, tudo bem? 2x menos x dá x. E menos 2. Tudo bem? Dá para continuar? Dá, pessoal, porque ainda eu tenho um polinômio aqui. Então, vai ficar mais 1, ó, porque x dividido por x é 1. Aí, uma vez aquilo lá, vou fazer do ladinho aqui. Vou trocar de cor para não ficar muito poluído. E vou fazer do ladinho aqui, olha lá, ó. Vai ficar x menos 2 menos x mais 1, já trocando os sinais. Tudo bem? Vai cortar o último aqui e vai ficar menos 1. Então, o que aconteceu? Ó, o quociente aqui foi x² mais x mais 1. E o resto foi só o número menos 1. Tudo bem? Esses foram os resultados da divisão. Pessoal, é elaborado, é complexo, mas porque é muito procedimento. Mas isso daí é teste, é técnica. Você tem que resolver várias vezes para você lembrar como é que faz. Tudo bem? Bom, deixa eu lembrar uma coisinha com vocês rapidinho aqui. Quando você estava lá no ensino fundamental 1, que a tia ensinou para vocês a divisão, ela falou assim, gente, faz a prova real. Aí você falava, o que é prova real, professora? Aí ela vai falar, é aquilo lá que você faz o caminho contrário para ver se sua conta deu certo. Então é isso que você vai fazer. Vou fazer a prova real desse cálculo aqui. Então, se você pegar o seu quociente e você multiplicar pelo divisor, o resultado somado com o resto tem que devolver o seu polinômio. Então, você pode fazer isso. Você pode pegar o q de x, multiplicar pelo b, o resultado somado com o seu resto vai dar o polinômiozinho a. Tudo bem? Esse daí é chamado de algoritmo da divisão, ok? Então, o b vezes o q mais o r tem que devolver o a para vocês. Tudo bem? Aí, o que é o dispositivo prático de Biot-Ruffini? Gente, não serve necessariamente para divisão, mas ela vai funcionar em alguns casos na divisão. O dispositivo prático de Biot-Ruffini serve para você baixar o grau do seu polinômio. Quando a gente estiver trabalhando nos exercícios com baixar as raízes ou zeros, eu vou fazer mais alguns exercícios para vocês do Biot-Ruffini, tudo bem? Então, ó, fazendo a mesma divisão. Por que vai dar certo essa divisão? Porque o divisor do Biot-Ruffini tem que ser dessa forma, olha no quadrinho aí, ó, x menos a ou x mais a. Quando o polinômio for nessa característica, você consegue fazer a divisão, que é o nosso caso aqui, ó, tudo bem? Então, olha lá, ó, vou montar uma cruz deitada aí, tudo bem? Para fazer o Biot-Ruffini. Nessa cruz, eu vou montar da seguinte forma para fazer a divisão. Vou pegar o dividendo. No dividendo, eu vou pegar só coeficiente e vou colocar aqui. Só que tem uma observação. Ele tem que ser completo. Ou seja, todos os graus. Então, olha lá, ó, do termo de terceiro grau, qual que é o coeficiente? 1. Do termo de segundo grau. Ah, Guisa, não tem segundo grau aí. Então, o coeficiente é 0. Do termo de grau 1, qual que é o coeficiente? 2. E do termo de grau 0 aí, termo independente, menos 2. Tudo bem? Esses são os coeficientes aí. No divisor, eu vou pegar e vou achar o zero desse divisor. Então, olha lá, ó, que número que eu consigo encontrar e fazer igualar a zero? Ó, vou jogar o menos 1 para o x, o 1 para lá, vai ficar menos 1. Então, menos 1 que eu vou colocar aqui. Tudo bem? Aí eu coloquei os coeficientes, agora eu vou usar o método prático. Olha lá como que ele é tranquilo. Ó. Vou baixar o primeiro, vou fazer a multiplicação aqui e vou somar com o próximo. Sempre vai fazer assim.
Baixa, multiplica, soma. Baixa, multiplica, soma. Baixa, multiplica, soma. Tudo bem? Sempre que você fizer isso, você vai encontrar o resultado lá. Então, ó, 1 vezes menos 1, seguindo a linha aí, ó, o pontinho verde, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 mais 0 dá menos 1. Já encontrei o próximo. Vou fazer repetir o processo. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Mais 1 mais 2, mais 3. E aí, o mais 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 2 vai dar menos 5. Tudo bem? O que eu fiz? Eu baixei o grau do meu polinômio aí, ó. Eu encontrei x quadrado. Ah, por que é x quadrado? Tô baixando os graus. Termo independente, termo x quadrado. Menos x mais 3. Esse vai ser o meu q de x. Tudo bem? E o meu resto é o último, ó. Tudo bem? Então anota aí, ó. Importante. O último aqui sempre vai ser o resto. O restante eu vou colocar os graus dessa forma aqui. Tudo bem? Bom, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Espero que tenha ficado claro. Queria agradecer vocês pela essa aula, pela atenção. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos. Fiquem em casa e se inscrevam no canal. Valeu!